Se a gente pensar no do que a gente somos todos poeira de estrela e que o universo é tão gigantesco, infinito, que a gente tudo é possível, não é? Ah, sim. Com Então, certeza. se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria coisas, outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem que tem vida lá fora é meio que, pô, pelo dado o tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então, voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda, cara. O que é vida O que inteligente? é vida inteligente? A gente sabe. A gente tava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Na década de 60, vários físicos começaram a tentar encontrar ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida, para ser inteligente, é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Tá. Isso Beleza, então a gente é inteligente. Né? Isso aí. Então, isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente. Entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Não. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem um pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia, entendeu? Não tem. Você só está assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com Corta certeza energia, você acabou. não tá nem na Espanha e nem em Portugal Nem nesse na momento. Espanha, Portugal. Exato. Os caras lá estão sofrendo. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante. Pro Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível para o outro. Então só evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 para o tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 para o tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem. Né? Isso aí. Mas é muito... Eu fico pensando nas possibilidades... Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Né? Porque assim, é energia para fazer... Assim, não é tudo que existe, mas assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra. Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, entendeu? E a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá. Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Você pode posicionar placas. Uma porrada de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. Isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras, eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem... aqui tem umas perguntas. Então, aí esse cara aí, só para o pessoal entender, ele chama-se Freeman Dyson, tá? Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela?
o brilho dela caía, tipo, 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos... Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Para qualquer coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol. Nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Tá. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal está estudando. Essa aí a gente não sabe ainda o que é. Mas está sendo estudada. O que você preferiria se você fosse Cara, que fosse um monte de esfera de Dyson. Pô, seria legal pra caramba. Imagina. Imagina que doideira. Seria legal pra cacete mesmo. Muito assustador também. Por quê? Porque a gente é ser humano e já fica imaginando, porra, estamos atrasados, os caras vão meter na estrela de... Vão meter, nós estamos ferrados, é isso mesmo. Mas o lance é esse. Então, isso tem vários, não é? Tem outros projetos também, tá? Que tentam... Tem projetos que até tentam encontrar civilizações do tipo 3. Nossa! Eles olham galáxias, porque aí a civilização tem que consumir energia da galáxia. E eles veem determinadas variações de brilho em galáxias que eles associam a esse tipo. Aí eles pegam depois antenas, jogam lá, aí não vê nada. Por enquanto não vimos nada. Então tem essas coisas acontecendo por aí, entendeu? Mas as coisas que a gente consegue ver também, tem um monte de coisa que a gente consegue ver agora, mas elas já estão fora do nosso alcance também, não é? Isso aí é importante da gente falar, que é o seguinte, imagina que alguém esteja deixa eu pegar aqui, 60 milhões de anos-luz de distância da Terra, uma civilização. Claro. Ela olha para a Terra, ela não é vida inteligente. É verdade. Reinavam os dinossauros, entendeu? Então, a estrela Isso tudo é muito louco, porque a gente fala em vida extraterrestre, mas a gente tem que colocar em perspectiva também de quando a gente está falando, pelo menos em relação a nós. É isso aí. Né? Porque o que a gente consegue ver tem a ver com a velocidade, tem a ver com a luz. Isso. Né? Então, e a luz demora, e a gente sabe, quem está assistindo aqui sabe, ela demora um tempão para chegar aqui. O que a gente vê do Sol é uma foto dele de 6 minutos? 8 minutos atrás. Minutos, é isso aí. Então agora imagina um troço que tá mó tempão, muito, muito longe, a luz demora mó tempão, a gente vê umas fotos de muito tempo atrás e às vezes a gente tá vendo muitas fotos que a gente já vê, talvez a estrela nem exista coisas mais. que nem estão mais aqui, a gente não consegue mais alcançar. E Porque as coisas ainda por cima ainda estão indo cada vez mais longe. Mais longe das outras. E aí pega o nosso exemplo, você pegar aí a primeira transmissão de rádio, todo mundo aí, veja o filme Contato. Já viu o filme Contato? Já. Então, o Contato ele começa com a primeira transmissão de rádio. Por quê? A primeira transmissão de rádio foi há mais ou menos 200 anos atrás. Quer dizer que aquele cara que falou oi no rádio a primeira vez, a voz dele só andou 200 anos-luz. Cara, 200 anos-luz não é nada. Nada. O centro da nossa galáxia está a 26 mil anos-luz de distância. A primeira transmissão de rádio da humanidade, a primeira vez que nós usamos ondas de rádio para se comunicar, foi há 200 anos atrás. Entendeu? Nós somos umas criancinhas. Andou 200 anos, cara. 200 anos-luz no universo, não andou nada. Então teria que ter uma civilização há pelo menos uns 100 anos-luz para ter pegado essa transmissão e vindo. Que aí é um negócio do filme Contato lá, vejam lá, não vou dar spoiler, mas assistam lá.
Se bem que já é velho pra caramba, mas é do Carl Sagan, baseado no livro Contato, que a menina fica lá ouvindo o universo. Mas é isso. Porque pega a primeira transmissão de rádio. Aí o pessoal até zoa, né? Que fala assim, pô, e os caras pegaram justamente a transmissão que tava tendo guerra. Então acho que o mundo aqui tava sendo destruído, porque é o que chegou pra eles. E aí eles vêm com uma outra vibe aqui, entendeu? Porque pô, os caras estão em guerra, vamos lá pra, sei lá, ajudar ou piorar a situação, né? Mas isso aí tem que ter em perspectiva, cara. Porque, pô, o que nós conseguimos? Então, por exemplo, o ano passado, um radiotelescópio fez o seguinte, ó. Pegamos uma estrela aqui que tem umas condições interessantes, é uma estrela parecida com o Sol e tal, pode ser que tenha planeta em volta. Ela está a 38 anos-luz de distância. Então eles mandaram um sinal para ela. Tá. Então o sinal vai demorar 38 anos para chegar lá. Se tiver alguém lá que entenda o sinal, vai demorar 38 anos para voltar. Legal, porque 38 mais 38 dá 76 anos. Pô, legal, 76. Eu não vou estar aqui, mas vai ter gente aqui que vai, se por acaso voltar esta comunicação, a quem tiver aqui daqui 76 anos para pegar essa comunicação, entendeu? Então existem esses projetos. Mas isso entra num problema seríssimo que tem. Que é o seguinte. O filme Contato ele é baseado no projeto 7, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, que é a Judy Foster ficar ouvindo o universo. Ouvindo. Mas agora nós estamos mandando mensagem. Então existe um projeto hoje chamado MET. Message to Extraterrestrial Intelligence. Lá ele. E aí a pergunta é... Perguntaram pra você se você queria se comunicar com algum alienígena? Ninguém me perguntou, mané. E aí, você gostaria ou não? Ué, é aquela parada, a gente é eu sou cagão. Eu sou cagão. Mas também, vai, sim, pode dar ali, pode dar. Ruim de tudo, os caras estouram nós. Né? Então, aí, vou deixar outra coisa pra vocês assistirem aqui. Já viu o Problema dos Três Corpos? Não vi. Não? Não vi. Então assista. O da Netflix, ele é meio deturpado ali, ele pega os 3 livros e junta e tal, mas vale a pena, assista lá. Assista o Problema dos Três Corpos. É exatamente isso aí. Vou assistir. A pergunta é, qual o seu grau de confiança na humanidade? Se você não confia mais na humanidade, dá-lhe, cara. Manda. Que venham aqui, entendeu? Que isso aqui já tá fudido mesmo. Que venham eles aqui e acabem de uma vez, ou tem um dia. Mas mandava? assista. Eu mandava. Assista o Problema dos Três Corpos, que ele começa com... O Problema dos Três Corpos ele é muito legal, porque ele é todo baseado nisso aqui, entendeu? Nesse negócio aí de vida fora da Terra, manda sinal ou não manda, fica só recebendo ou não, e depois toda a confusão que dá. Mas assistam lá, assistam, que é legal pra caramba. Vou assistir. São 8 episódios, é rapidinho, na Netflix. Tá. O Vini mandou aqui, ó. Sergião, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Bora. Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o quê? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre... A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele está falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamado siderita. Essa rocha siderita ela é muito importante. Por quê? Porque aqui na Terra, essa rocha aí ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Ó. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gere esse cristal aqui. E qual que aconteceu? Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer para o meu laboratório aqui e observar ele aqui. Aí eu vou falar, aqui, ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Entendi. Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo. Entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar.
E aí eu Isso vou é- saber Aham. se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então, o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio e trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então... Mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá. Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, E ele tá aqui, me busca. largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta para ir para lá quase? Ele. A China. Pensei que fosse... Entendi. Não, o Elon Musk não tá ligando para isso aí não. A China. A China vai fazer uma amostra de pegar... Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí a NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina, eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei com o pessoal, é o seguinte: imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara, porque tá lá em Marte. Vai fazer o quê? Bom, tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? Ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi. Mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos, porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então, tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca. Nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer para cá. Por isso que é importante ir lá buscar essas amostras, entendeu? Entendi.